Seja muito bem-vindo. Hoje, a nossa tarde mais frienta aqui em São José do Rio Preto. É uma alegria imensa poder estar aqui novamente com vocês para mais um encontro de estudos, de reflexões através do canal do YouTube da USE, ok? Muito grato a todos pela participação. Deixa eu dar uma boa tarde pro pessoal aí. Deixa eu só ver como é que tá aqui, olha lá. A Célia tá aí, o Marcos, Shirley, a Alice, a Ângela, a Didi já chegou, a Carminda, a grande Luísa. A Luísa, se vocês precisarem de alguma coisa aí, tá? Relativa à parte técnica, fala com a Luísa aí, tá? Hoje nós temos a Cristina, que milagre de Deus, já chegou antes do horário combinado. Nós temos aí, vamos ver quem mais, a Alicinha também tá aí. Oh, legal, o pessoal tá chegando. A Janaína já tá por aí também. Oh, muito bom ver vocês, viu? Muito bom mesmo. E aí, como é que passaram a semana? Tudo tranquilo? Aliás, aproveitando já que vocês estão aí, por favor, me dá um me dá um alô aí na questão do som, se o som está muito baixo, se ele está chiado, se ele está muito alto. Ok. Ah, Carmen, se aqui tá frio, quem dirá em Canoas, viu? Aqui, a Vera também tá com a gente aí hoje. Se vocês puderem me dar um retorno aí no chat aí, tá? A gente vai estar aqui por aqui. Um pouco baixo, Jana? Espera aí que eu vou tentar aumentar aqui para você. Tá? Se tiver muito alto também, aí se ficou muito alto, vocês me dão um retorno, tá? Qualquer coisa aí vocês chamam a Luísa aí e falar para ela que o som tá ruim, tem que estar ajustando aí. Opa, hoje já tem até o Fábio, acho que tá muito frio lá em São Paulo hoje. O Fabião falou assim: ah, não vou sair de casa hoje não, acho que eu vou ficar por aqui mesmo, já que não tem nada para fazer, vou lá ler. O Ali já tá dando estudo, eu vou lá, passa lá para dar um oi para ele lá. Grande Fabião, meu amigo. E aí, eu quero convidar você agora que nos assiste já está conectado conosco para fazer aquela nossa prece inicial, ok? Então eu quero pedir que você, por alguns instantes, feche os seus olhos e que, fechando os seus olhos, vamos nos conectar a Deus, essa inteligência suprema, essa causa primária de todas as coisas. Vamos nos conectar a esse Deus de amor, de bondade, de justiça, esse Deus de perfeição, que não cessa um instante de nos amar, esse Deus que nos dá a vida, nos dá oportunidades, que nos dá a ferramenta de progresso, esse Deus que não se contenta com rascunho, Ele quer ver todos nós evoluindo e chegando à perfeição. Nós rogamos que Ele permita que os bons espíritos estejam conosco em mais um encontro de estudos, de reflexão, que Eles nos ajudem a conduzir os estudos de uma maneira tranquila, calma, equilibrada, clara, e que Ele nos inspire também da melhor maneira. Eles sabem das nossas dificuldades, por isso mesmo aqui eles estão agora para nos auxiliar. Que Ele também possa ajudar a neutralizar a ação daqueles espíritos que ainda insistem em querer nos prejudicar. Que em nome de Deus essas bênçãos possam ser estendidas a todos vocês, quer queira, quer onde esteja, conectados,
que vocês possam receber um pouquinho dessa fração de amor. Em nome de Deus, estamos por abertos os nossos estudos. Ok? Vamos lá? Então vamos lá, respira a fundo e hoje, tá? Hoje nós vamos já entrar dando sequência na parte de dissidências, né? A gente já vai começar a trabalhar essa questão. Mas antes de tudo, tá? Eu queria voltar um pouquinho no estudo que nós tivemos na semana passada. Coisa rápida, mas que acho que faz sentido, tá? A gente voltar um pouquinho, tá? Para ver. Só para a gente ter uma noção, ó, hoje nós vamos estar, olha lá, numa pequena conferência, no capítulo 1, pequena conferência espírita. No segundo diálogo, nós vamos ainda continuar com os céticos, só que agora na parte 2. Mas antes nós vamos voltar ao encontro de ontem. Antes, não esquece não, tá? Vai curtindo, vai compartilhando nos seus grupos. Eu sei que muitos têm acesso a vários grupos, tanto do Face quanto do WhatsApp. Então faz um favor para nós aí, ok? No encontro passado nós nos deparamos com a seguinte frase logo no final, que para exprimir os fenômenos especiais dessa ciência, tínhamos a necessidade de termos especiais. O Espiritismo hoje possui a sua nomenclatura, tal como a química. Olha só que interessante essa colocação de Kardec. É sobre isso que eu gostaria de chamar a atenção de todos, tá? Sobre isso. Por quê? Vamos analisar. Então, aqui nesse trechinho pequeno, o Kardec está falando que, olha só, nós precisamos entender um pouquinho mais profundo o que ele quer dizer. É importante, tá? Para que nós possamos entender melhor os textos de Allan Kardec. Tá? Vou tentar elucidar um pouco melhor. Kardec, entre outras palavras, nesse trechinho que eu coloquei para vocês, do diálogo passado, ele está nos falando que o Espiritismo ele é uma ciência, ele tem base de uma ciência, ele tem a construção de uma ciência, ele é uma ciência. E ela não difere das demais ciências. Ele fez até aqui uma correlação com a química, ok? Então a química, ela tem os seus termos próprios da química, assim como a física tem, como a fisiologia tem, como a fisioterapia tem, e assim por diante, tá? Então o que eu quero que vocês entendam? Que toda a ciência, toda, tá? Ela tem os seus termos que são próprios, conceitos, ideias, que só ganham significado real dentro do contexto aonde elas foram inseridas, ou seja, na doutrina espírita. Então o Espiritismo é uma ciência que tem os seus termos, tem os seus conceitos, tem as suas ideias, que só fazem e só ganham significado se elas estiverem inseridas dentro do seu contexto, ou seja, dentro da doutrina espírita. Então eu não posso pegar um exemplo, um termo de uma ciência e ir lá no dicionário comum, né, aquele dicionário geralzão, tá? Não tem como, porque vai dar diferença. Não tem como. Tudo bem que às vezes as ciências têm pontos de contato, mas são pontos de contato. Mas os termos que são próprios dela, eu tenho que inserir ele dentro do contexto para ele poder ter o seu real significado. Tá? Vou dar um exemplo. Vou tentar dar um exemplo assim simples para que todos possam entender. Se você for agora, se você pegar aí, muitos estão no tablet, estão no celular ou no notebook, se você pegar qualquer dicionário eletrônico aí, digital aí que você tiver na mão,
Se você digitar a palavra, significado da palavra perfeito, procura lá, perfeito, tá? Tá. Ele vai te dar assim algo mais ou menos assim, absoluto, total, completo. Mas não é esse significado que nós encontraremos nos textos de Kardec quando ele tem o termo perfeito. Não é esse o significado que verificamos dentro da ciência espírita ou da doutrina espírita. Quando lemos nos textos de Allan Kardec a palavra perfeito, ele está se referindo à escala espírita, aos espíritos que são integrantes da primeira ordem, que é a classe dos puros ou perfeito. Tanto que Allan Kardec ele concebe uma classe única para isso. Por que única? As outras duas classes dos espíritos bons e dos espíritos imperfeitos, ele vai subdividir. Essa não, porque nos faltaria elementos para nós distinguirmos um espírito puro de outro espírito puro. Então, quando você vê nos textos de Kardec a palavra perfeito, ele está se referindo à primeira classe da escala espírita, dos espíritos puros ou perfeitos. São aqueles espíritos que percorreram todos os graus da escala, se despojaram de todas as imperfeições, né, da matéria, tendo alcançado a somatória, né, de todos os conhecimentos, eles já não mais participam do processo de provas e expiações, e tendo alcançado uma certa perfeição, eles já não mais reencarnam em corpos perecíveis. Ok? Então esses espíritos, né, eles gozam de uma felicidade inalterável, porque eles não estão sujeitos nem às necessidades e nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é ociosa, não é monótona, ela é vivida em contemplação perpétua. São os mensageiros, os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Dirigem todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a aperfeiçoarem e a determinar as suas missões. Então, perfeito, dentro do contexto espírita, é muito diferente do perfeito no dicionário geral, no dicionário da química, no dicionário da física, no dicionário da fisiologia, da anatomia e assim vai. Então eu não posso ficar flertando, eu não posso ficar trazendo de um termo e jogar dentro de uma ciência, porque ele só vai ter o real significado quando ele for contextualizado dentro do corpo da ciência aonde ele foi criado. Ok? Vocês conseguem entender? Estou aqui no chat com vocês. O Robson chegou, o Marcos Coach também, Eliane. Eliane, eu também espero que você acompanhe, viu? Porque ultimamente você só está chegando, dando um oi, tchau. Cleonice também está aí. Então, vocês conseguem entender essa introdução que a gente fez relativo à parte da semana passada? Ficou claro que eu não posso ficar flertando com... Não dá. Então, é uma coisa que a gente tem que atentar mesmo, porque não é. Tá? É uma coisa assim, parece tão clara, tão óbvio, mas muitos têm muita dificuldade nessa questão. Tá? Muitos têm. Então, lembre-se sempre, toda a ciência ela tem os seus termos próprios dela. Ela tem conceitos, ela tem ideias que só vai ganhar significado dentro do contexto aonde elas foram inseridas. Fora vai ficar complicado. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, e se tratando o espiritismo de uma ciência, a gente tem que ter esse cuidado. Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu estou aqui com vocês. Então vamos embora. A Iane também está com a gente. Obrigado pela presença, viu? Então vamos embora. Agora já vamos entrar já na segunda parte, diretamente, ok? Então vamos lá.
Olha lá, o visitante, ainda com as suas dúvidas, né, vai pegar Kardec e vai dizer assim, ó, essa diversidade de crença, ele vai dizer, tá? Do a que chamais de uma ciência, olha só, parece-me, a sua condenação. Se ela se baseasse em fatos positivos, não deveria ser a mesma tanto na América quanto na Europa? Isso é a pergunta dele, uma pergunta muito capciosa, né? Uma pergunta muito tchan, e que Kardec vai ter todo um cuidado, né, para poder responder. Mas antes de a gente ir à resposta, eu quero dizer duas coisas a vocês. Primeiramente, o título, né? Dissidência. Então, o que é uma dissidência? O que vem a ser uma dissidência? É uma desavença, é um conflito, é uma divergência de opiniões, é um cisma, é uma cisão, é uma quebra. Então, isso que é dissidência. Por isso que Kardec, né, traz no título lá, dissidência. Então, e outra coisa, nessa pergunta, ele está querendo, cabe aqui uma observação. Ele fala que não deveria ser a mesma coisa que na América e na Europa, porque há uma certa diferenciação. Então ele já está, ele quis perguntar, mas ele já está respondendo quase, porque ele já está afirmando que há uma diferença, tá? E aí pode surgir uma dúvida. Se Kardec chama o Espiritismo, como ele, né, ele bem menciona, como uma ciência, não deveria ter uma uniformidade? É isso que a gente vai ver agora. Kardec vai responder para a gente de uma maneira muito interessante. Então vamos lá. O texto é longo, a gente vai seguindo devagar e vai comentando, tá? Ou agora ou no final. Então ele vai dizer assim, ó, a isso responderei primeiramente que tal divergência só existe na forma, sem afetar o fundo. Realmente, ela apenas se limita ao modo de encarar alguns pontos da doutrina. E não constitui, olha lá, isso é interessante, um antagonismo. Não um antagonismo. Ok? Radical nos princípios, como afirmam os nossos adversários, sem ter estudado a questão. Então, olha só, ele está falando também aqui, né, de adversário. Então, vamos ver o que ele está querendo falar para nós nesse pequeno trecho que ele já traz respondendo ao cético. Tá? Então, Kardec ele vai dizer que essa divergência na qual o cético se refere só existe na forma, ou seja, na aparência, no feitio, no formato, na superfície, sem afetar o quê? O que de fato interessa, que é o fundo. Kardec quer dizer que isso não afeta em nada o corpo doutrinário do Espiritismo, que é essa ciência, tá? Muito longe de um antagonismo radical, ou seja, das oposições extremadas, como afirma alguns adversários. Então, a partir daí, Kardec agora ele vai começar a fazer uma série de questionamentos a fim que o cético se desperte, né, para ter um melhor entendimento. E as perguntas são muito reflexivas. Então, vamos a ela, ok? Vamos junto aí, vou colocar para vocês. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Dizei-me, porém, qual a ciência que, em seu começo, não deu nascimento a dissidências, até que seus princípios ficassem claramente assentados. Então, olha aí. Olha o que ele está falando. Olha só a lucidez de Kardec. Ele tem a total convicção que essa ciência está em construção, e isso nós vamos ver muito bem claro
no decorrer, né, na Revista Espírita, como ele vai construindo essa ciência. Vou dar um exemplo muito mais claro para vocês ficarem mais palpável. Eu sei que o Marcos Coach aqui gosta disso. Se você pegar a possessão, no começo, Kardec, nas instruções práticas que ele lançou em 1858, e tanto no Livro dos Médiuns, ele falava que não teria como. Mas ele vai, a partir de 62, 63, ele vai estudando alguns acontecimentos, chega ao ponto que em 68, em 1868, na Gênese, ele chega à conclusão, tá? E coloca lá. Então ele mudou de opinião, ou seja, houve o quê? Uma evolução da ciência. Então isso é importante. Muitos falam assim, mas Kardec errou. Lá no Livro dos Médiuns ele colocou que não era possessão, não tinha como de fato, né? Agora ele fala que tem. Não, olha só, olha o que ele diz agora na resposta. Dizei-me qual ciência no seu começo não deu nascimento à dissidência, até que seus princípios ficassem claramente assentados. Ou seja, houve uma evolução, entendeu? É isso que a gente tem que ver com muita clareza. Não é nada do nada. Então a gente tem que ficar bem ciente que toda a ciência, no seu início, ela requer cuidados, ela vai ter dissidência, até que o seu corpo doutrinário vá se firmando, tá? E tanto que Kardec vai continuar para nós, olha lá, ele vai continuar dizendo, olha lá. Estarão os sábios de perfeito acordo sobre todos os pontos? Olha só, aí ele vai entrar nesse questionamento a fim que o crítico, né, o cético, perdão, comece a refletir sobre, tá? Não tem cada qual seus sistemas particulares? As sessões das academias apresentam sempre o quadro de perfeito e cordial entendimento? Em medicina, não há a escola de Paris e a escola de Montpellier? Então, esses são questionamentos. E isso a gente tem que estar sempre muito ligado, ok? E ele vai falar ainda, ele vai continuar aqui, a gente vai junto, tá? Cada descoberta, ele vai continuar. Em qualquer ciência, não tem produzido cismas entre os que querem adiantar-se e os que desejam estacionar. Tá? Esse é o único, né, que ele fala que não há cisma, quando você não quer ir além e quando você fica parado. Só que, referindo-se ao Espiritismo, olha lá, isso ele vai dizer textualmente, tá? Referindo-se ao Espiritismo, não será natural que, ao surgirem os primeiros fenômenos, quando eram ignoradas as leis que os regem, cada pessoa tivesse um sistema e houvesse encarado os fatos de um modo particular? Olha que interessante essa colocação. E ele vai continuar, né? Aonde estão hoje estes sistemas primitivos? Isso é uma pergunta, para fazer o cético refletir, e nós também. Caíram todos ante de uma observação mais completa. Bastaram apenas alguns anos para que se ficasse estabelecida a unidade grandiosa que hoje prevalece na doutrina, que é a doutrina sã, encorpada, né? E que prende a imensa maioria dos adeptos, com exceção de algumas individualidades que, nesta como em todas as coisas, se apegam a ideias primitivas e morrem com elas. E ele vai questionar qual a ciência, qual a doutrina filosófica ou religiosa que oferece um exemplo igual. Isso é Kardec, tá? E ele vai continuar ainda. Apresentou o Espiritismo a 100ª parte das cisões que, durante tantos séculos,
dilaceraram a igreja e que ainda hoje dividem? É realmente curioso ver as puerilidades a que recorrem os adversários do Espiritismo. Não indicará isso uma falta de argumentos sérios? Olha só que... E Kardec pegou pesado aí agora, tá? E aí a gente vai com ele novamente. Agora a gente vai continuar um pouco no texto. Antes a gente vai falar um pouquinho do que ele colocou até agora aqui para nós, tá? Primeira coisa, ele vai perguntar aonde estão hoje os sistemas primitivos? Que quando começaram ou diante, quando tentaram colocar alguma coisa, caíram por terra. Rolaram por água abaixo, depois do quê? De uma observação mais completa. Então, note que para você criticar, para você bater de frente com qualquer coisa, você tem que ter o conhecimento. Porque olha só, cadê aqueles sistemas primitivos que até então regiam, que eram contra o espiritismo? Olha lá, caíram por terra. Por quê? Bastou uma observação mais completa e já era. E a gente vê muito disso até hoje, tá? Diz Kardec que bastaram, olha só, alguns anos para que se estabelecesse a unidade grandiosa, a sã doutrina, né? O que hoje prevalece na doutrina, ou seja, incorporou ela, já deixou ela praticamente redonda. E é isso que ele vai falar na continuidade do texto, que a gente vai seguir agora, não apresentando para vocês, mas a gente vai continuar no livro, tá? Se eles os tivessem, não deixariam de fazê-los valer. Qual o recurso de que lançaram mão? Zombarias, negações, calúnias. Porém, nunca só um argumento peremptório, e a prova de que ainda não lhe terem achado um ponto vulnerável é que nada pode deter-lhe. Então, olha que interessante aqui essa colocação de Kardec. Teve zombarias, teve negações, teve calúnias, porém, nunca de um só argumento peremptório. A prova, olha só, de ainda lhe não terem achado um ponto vulnerável. E que nada pode deter-lhe a marcha ascendente que apenas com 10 anos de vida e já conta com tal número de adeptos que nenhuma seita contou depois de um século de existência. É fato verificado e reconhecido pelos seus próprios adversários. Então, olha só, essa ciência, por ela ter os espíritos superiores envolvendo Kardec no auxílio, tendo, né, o Espírito de Verdade, Jesus, no leme, conduzindo, né, teve então todo um cuidado para se estabelecer, tanto que ela não tem um ponto vulnerável sequer, ok? Tanto que Kardec vai continuar no texto, e agora eu vou trazer para vocês, olha lá. Para aniquilá-lo, não era bastante dizer, isto não se dá, isto é um absurdo. Seria necessário demonstrar categoricamente que os fenômenos não se produzem, não se podem produzir-se, e é que ninguém ainda fez. Olha só. Este é Allan Kardec. Então vamos comentar um pouquinho sobre essas passagens que nós tivemos aqui agora. Uma coisa que eu quero colocar, que ele cita bastante, é a questão das cisões que se estabeleceu na igreja, né? Que não é, o espiritismo não é nem um centésimo, né? Por quê? Essas cisões da igreja católica, né? O grande cisma da igreja, né? Ou cisma do Oriente, levou o mundo cristão a se dividir no ano de 1054 entre os ortodoxos e os católicos. A Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, a partir do ano 1054, quando os líderes da Igreja de Constantinopla e da Igreja de Roma excomungaram-se mutuamente. Então, atente agora para esse último parágrafo que eu acabei de colocar para vocês aí. Que não basta dizer que isto é um absurdo.
é necessário demonstrar categoricamente que os fenômenos não se produzem, não podem produzir-se, e isto ninguém ainda o fez. Então, olha que interessante, porque às vezes a gente ouve parecido no movimento ou no nosso dia a dia. Inclusive, quando o Cosme esteve aqui em Rio Preto, no seminário pela USE sobre o perispírito, muitos, eu me recordo do dia, da tarde do encontro, ficaram um pouco chocados com as colocações que ele explicava de Allan Kardec. Um exemplo, a questão de não ter órgãos no perispírito. Isso foi um ponto lá. E aí eu me lembrei agora, lendo esse último parágrafo. Por quê? Alguns iam falar, abrimos para pergunta, e eu estava com o microfone e o pessoal vinha perguntar. E eles questionavam o Cosme, como que não tinha órgão no perispírito, sendo que fulano falava que tinha. Tá, mas o Cosme, sendo o Cosme, né? Ele falou assim, mas me traga argumentos. Porque falar que você só leu em tal lugar, isso não é um argumento. Porque ler por ler, eu leio Kardec. Então, é mais ou menos isso. Não adianta você falar que isso não vai dar, isso é um absurdo, isso é desnecessário, isso é impossível. Não, argumenta. Mostra com argumentos. Não citando o livro, não. Você tem que ter argumento para isso. Por que não tem? Por causa disso. Aí vamos argumentar. Vamos trazer argumentos. Agora, negar uma coisa porque só leu em outra coisa, isso não é legal. Isso não serve como base. Foi o que o Cosme demonstrou muito categoricamente naquela tarde do nosso encontro, ok? Aqui a gente fecha esse bloco, né, das dissidências e a gente vai para o próximo. Eu queria saber, estou no chat com vocês, se está tudo bem, o som está bom, alguma pergunta. Talvez eu passei aí, não deu para ficar acompanhando muito o chat, agora estou no chat. Tá? Alguma pergunta, alguma coisa? Estou aqui com vocês, tá? Carlos Alberto, obrigado, viu, pela presença. A Mari também está aí, Marina Alva. O Deja está aí. Ô, Deja, eu lembro de você, preciso falar com você, Deja. Tudo ok, o Marcão? Jana, tudo certo? Então tá, então agora a gente já vai. Alguma pergunta, pessoas, sobre esse primeiro bloco nosso aí, alguma coisa que vocês não entenderam, por favor, tá? Vamos lá, a gente está aqui para isso. E vamos, né? Vamos colaborar aí. Se tiver, sai da vergonha aí e pergunta, hein? Não sei se eu vou saber responder, mas né, vamos tentar ajudar. Beleza, Deja. Brigadão, viu? Brigadão mesmo. Preciso uma hora encontrar contigo pra gente trocar uma ideia. Então vamos lá. Tudo bom, Yane? Então vamos embora. Agora nós vamos entrar num tópico interessante também. Nós vamos falar um pouquinho, antes, esquece não, tá? Dá para mim a sua curtida aí, dá a sua compartilhada, feito? E vamos de novo aí, olha o visitante aí, ó. E ele vai questionar Kardec no sentido que, por ser uma coisa suscetível de imitação, segue-se que ela não exista? Tá? Não está provado que fora do espiritismo esses termos, fenômenos podem produzir-se? É disso não podemos concluir que eles não têm a origem que os espíritos lhe atribuem. É até um questionamento ponderável aí. Mas vamos lá. E esse cético aí é duro na queda, hein, velho? Então, primeira coisa, o que a gente tem que ver? Olha o título, né? Fenômenos espíritas simulados. O que significa esses fenômenos espíritas simulados?
são aqueles fenômenos que imitam algo verdadeiro, ou seja, é uma mentira, é uma imitação. É que nem aqueles tênis do Paraguai, né? Ele imita o algo verdadeiro. Então é um segunda linha. Então seria mais ou menos um fenômeno espírita de segunda linha, terceira linha, quarta linha, e aí vai. Ou seja, não é o verdadeiro. Eles estão, né, imitando. Seria a mesma coisa, um exemplo, que fulano recebe o Bezerra de Menezes e eu vou imitar também achando que é o Bezerra. Tá? Então chama-se fenômenos espíritas simulados, ok? E Kardec vai responder a esse questionamento do nosso querido cético, de que maneira? Olha lá, ele vai trazer para nós, ó. Que direis da lógica daquele que pretendesse, por se fabricar com água de Celtes, vinho de Champanha, ser todo vinho esta espécie apenas de água de Celtes? Então ele está fazendo uma analogia da sua época e da região da França, tá? Onde fabricava, né, essa água de Celtes, né, o vinho de Champagne, naquela região de Champagne, na França, tá? Então vamos lá, primeira coisa que a gente tem que observar aí, muitos podem ficar boiando aí, né? O que é essa água de Celtes? Primeira coisa que a gente tem que ver, tá? Antes, eu quero salientar que esses fenômenos simulados, né, Kardec vai tratar deles também em outras publicações, tá? Os fenômenos espírita estão na natureza, vai dizer Kardec, tá? Produziram-se em todos os tempos. Então note aí. Então ele vai dizer, tá, que os fenômenos espíritas não é, né, um achado do espiritismo. Eles estando na natureza, em todos os tempos, eles se produziram. O Espiritismo veio dar o quê? Um corpo, uma explicação, veio mostrar como que se dá, né, e tudo mais. Então, aqui eu vou utilizar agora, para a gente ter uma noção, um texto da revista de 1863, chama Aparições Simuladas no Teatro. Tá? Lá nesse texto, vocês podem procurar em casa, dar uma lida com calma. Tá? Lá, os falsos diamantes nada tiram o valor dos brilhantes finos. E as flores artificiais não impedem que haja flores naturais. Isso é Kardec, tá? Pretender provar que certos fenômenos não existem porque podem ser imitados seria inegavelmente como se aquele que fabrica o champanhe da água de Celtes, né, pretendesse provar com isso que o champanhe e o bicho preguiça só existem na imaginação. Olha só como Kardec faz essa analogia perfeita. Então, de início, ele já mata. Por quê? Não teria como a gente, né, no caso do Espiritismo, não acontecer isso, essa imitação. Porque é uma coisa que vem da natureza, sempre existiu, e sempre vão ter pessoas mal intencionadas querendo burlar tudo isso. Tanto que ele vai utilizar aqui no texto que os falsos diamantes da revista nada tiram o valor dos brilhantes finos. Que as flores, olha só, poeticamente ele vai dizer que as flores artificiais, olha só, que as flores não impedem que haja flores naturais. Então, olha só que interessante. E não é por isso que os fenômenos não vão existir e não vão ter o seu valor e não vão ter o seu real objetivo, que é o nosso progresso moral, nos auxiliar. Ok? Agora, sobre essa água aí, muitos podem estar se perguntando no texto. Essa água de Celtes, ela é uma água carbonatada, que é água que contém ácido carbônico, que
que por ser instável é facilmente decomposto em água e dióxido de carbono, que entra em bolhas quando a bebida é despressurizada. É chamado de água mineral gaseificada. E os minerais são obtidos artificialmente, é chamado minerado de água artificialmente gaseificada. Então essa é a água de Celtes, que é de uma região lá da França também, ok? E ele vai continuar no texto para nós dizendo, isto é um privilégio de todas as coisas que se apresentam a possibilidade de engendrar falsificações, vai dizer Kardec. E ele coloca para nós, e eu trago para vocês, olha lá. Acreditam alguns prestidigitadores que o nome do Espiritismo, por causa da sua popularidade e das controvérsias que ele era objeto, podia servir de explorações, olha só, para se atrair a multidão, simularam mais ou menos grosseiramente alguns fenômenos de mediunidade, como já tinham simulado a clarividência sonambúlica, e todos os gaiatos aplaudiram, brandando: eis aí o que é o Espiritismo. Olha que interessante, hein? E pegando esse trecho de Kardec, hoje a gente vê muito disso também. Pessoas tentando aproveitar da boa-fé alheia, tirando proveitos, tirando bens materiais, tirando favores, a fim de, às vezes, uma troca. Isto não é espiritismo. Isso fica muito claro. Tanto que acreditam alguns, né, prestigiadores, ou seja, aqueles que tentam burlar, que o nome de espiritismo, por causa da sua popularidade, vai dizer Kardec, e das suas controvérsias, serviram grosseiramente para eles colocarem isso. Colocando o quê? De certa maneira, a clarividência sonambúlica. E aí, olha o que Kardec fala, que todos os gaiatos aplaudiram. Eis aí o Espiritismo. Então vamos lá. Vamos entender o que é essa clarividência sonambúlica. Se você pegar o livro Instruções Práticas sobre as Manifestações, vai ter um vocabulário. O Espírito lá vai ter esses termos. Então, clarividência é a faculdade de ver sem auxílio dos órgãos da visão. Você não vê pelos olhos da carne, esses olhos que nos fazem interagir, não. É uma faculdade inerente à natureza mesmo da alma ou do espírito, que reside em todo o seu ser. Então você não vê com os olhos da alma, você vê com toda a alma. Por isso que em todos os casos há a emancipação da alma. O homem tem a percepção independente dos sentidos. Então muitos se usam disso para tentar ver coisa. Uma vez eu estive num estúdio de TV e fiquei sabendo que uma pessoa tinha ido lá na semana anterior e tinha falado, aí me perguntaram, a fulana é vidente? Ah, por quê? Não, porque ela falou isso, que ela viu isso. Talvez pode até ser, né? Foi o que eu disse na hora. Mas aí depois perguntando para uma pessoa que tinha contato com ela, que trabalhava com ela no centro espírita, ela não vê nem ela, quanto mais espírito. Mas ela se utiliza disso, da boa fé, para poder pôr alguma coisa. Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Tá? Muita gente, olha só, muita gente se aproveita da boa fé. E o movimento espírita não está vacinado contra isso. Isso sempre vai ocorrer. Mas o espiritismo guarda alguma relação com isso? Pelo contrário. O espiritismo não guarda relação com isso. Kardec nunca apoiou isso. Os bons espíritos, os espíritos superiores que auxiliaram ele também sempre foram muito categóricos que isso não é espiritismo. Mas mesmo assim a gente vê isso. Mas nem por isso, não é que as flores naturais não vai tirar a beleza das flores, que são, ao contrário, né?
As flores artificiais não vão tirar a beleza das flores naturais. E assim é também o Espiritismo. Ok? Tudo bem? Podemos continuar? O grande Máximo também está conosco. O Fábio, não sei se tem muito por aí, mas aqui o que tem de nego que se passa por vidente é brincadeira, viu? Deixa eu ver aqui no chat com vocês aqui. Sim, Jana, perfeito, Jana. É isso que eu estava tentando dizer, entre outras palavras. O Espiritismo ele vai muito além da simples fenomenologia, da produção desses fenômenos. Então é isso que a gente tem que ver. O objetivo do Espiritismo é nos fazer melhor. Melhor moralmente falando. Tá? Tá tudo bem aí ou não? Shirley, ela faz uma pergunta muito interessante, sua pergunta, tá? Ale, essa pergunta do cético, ele não estaria se referindo ao fenômeno paranormal? Depende, Shirley. Vamos por partes. Vamos pelo Jack, né? O que você considera uma coisa paranormal? O que para você é uma coisa paranormal? Se você estiver utilizando o conceito de paranormal, sei lá, as experiências, né, inexplicada, sobrenatural, antigamente sim, era o sobrenatural, era o maravilhoso que imperava, mas com a criação da ciência espírita, esse sobrenatural e o maravilhoso foi por terra. Por quê? Allan Kardec teve todo um cuidado com o auxílio dos espíritos superiores de catalogar certinho todos os fenômenos. E aí a gente viu que de sobrenatural nada é. Então, se você está se referindo a isso, pode até ser. Mas aí Kardec vai explicar para ele que esses fenômenos que você falou que é paranormal, né, se for colocado como sobrenatural, né, a ciência espírita não explica também, ela explica tudo. Todos os fenômenos mediúnicos são muito bem catalogados, toda a ciência tem todo um corpo. Se você pegar sobre essas questões de fenômenos, se você pegar o livro dos médiuns ou até a revista, você vai ver que ele categoricamente vai elencando e vai dando corpo, vai explicando para que você saia do sobrenatural, né, e do maravilhoso e veja que são leis naturais que regem tudo isso. Ok? É sobre isso. Foi, eu acho que o que o Marcos está tentando te falar aí. Deixa eu ver aqui com o Marcão. É uma questão extensa. Olha, foi profundo aí o Marco, hein? Boa tarde, Estelinha. A Iane também. Iane, se você tiver alguma dúvida, tá? Me dá um alô. A Luísa está falando que o número de charlatões é imenso. Natural, Luísa. Se a gente for ver hoje, nós temos charlatões em todas as áreas. O Espiritismo não seria diferente, pela sua própria constituição. Tá ok? Podemos prosseguir? Vamos juntos? Então vamos lá. Ele vai falar aqui para nós. Vamos lá. Antes de pronunciar tão positiva sentença, deve-se refletir que as asserções de um escamoteador não são palavras de um evangelho, e certificar se há identidade real entre a imitação e a coisa imitada. Ninguém compra um bilhete sem primeiro estar convencido de não ser um brilhante, perdão. Ninguém compra um brilhante sem primeiro estar convencido
de não ser uma pedra d'água. Olha só como que Kardec coloca isso, como se fosse uma pedra d'água. Então aí ele vai continuar e no texto literalmente dizendo que um estudo, mesmo pouco acurado, tê-los-ia certificado de serem completamente outras as condições em que se dão os fenômenos espíritas. Eles, além disso, ficariam sabendo que os espíritas não se ocupam de fazer aparecer espectros, nem de ler a buena dicha, ou seja, a sorte, ler a mão, né, e tudo mais. E ele vai continuar dizendo para nós, aí eu trago para vocês agora no texto, só a malevolência de uma arrematada má-fé puderam confundir o espiritismo com a magia, com a feitiçaria, quando aquele repudia o fim, as práticas, as fórmulas e as palavras místicas desta. Alguns chegaram mesmo a comparar as reuniões espíritas, as assembleias do sabá, nas quais se espera o soar da meia-noite para que os fantasmas apareçam. Vamos comentar um pouquinho agora sobre essa questão, esse trecho que Kardec coloca. Então vamos juntos. Kardec ele vai chamar a atenção que ninguém compra um brilhante sem primeiro estar convencido que não seja o quê? Uma pedra d'água, um gelo, né? E ele diz que só a malevolência de uma arrematada má-fé puderam confundir o espiritismo com magia, com feitiçaria, com culto, com dogma, sendo que o próprio espiritismo condena essas práticas, essas fórmulas, essas palavras cabalísticas, esses números cabalísticos e tudo mais. Olha só. Um espírita meu amigo, vai dizer Kardec, tá? Assistia um dia uma representação de Macbeth ao lado de uma jornalista que ele não conhecia. Quando chegou à cena das feiticeiras, ele ouviu o vizinho dizer: "Belo, vamos assistir uma sessão espírita. É justamente o que precisava para o meu próximo artigo. Vou saber agora como as coisas se passam. Se eu encontrasse por aqui algum desses loucos, perguntar-lhe-ia se ele se reconhece no quadro que ante os olhos, o quadro que tem ante os olhos." E aí o amigo se levanta e se apresenta: "Eu sou um deles", disse-lhe o espírita, "e posso asseverar-vos que nada vejo que lhe pareça. Tenho assistido a centenas de reuniões espíritas e nelas nada encontrei que se assemelhe a isso. Se é aqui que vim de escolher argumentos para o vosso artigo, assevero-vos que ele não primará pela veracidade. Muitos críticos não têm base mais sólidas. Sobre quem cairá o ridículo, a não ser sobre aqueles que caminham tão espontaneamente? Quanto ao espiritismo, vai dizer ainda, seu crédito, longe de sofrer com tais ataques, tem crescido pelos reclamos que lhe fazem, chamando para ele a atenção de muita gente que nem sequer e nem pensava. Os reclamos provaram o exame e contribuíram para que aumentar o número de adeptos, porque se reconheceu então que, em vez de brincadeira, era uma coisa séria. Então, esse trecho que o amigo, né, vai a uma peça de teatro, Kardec também ele narra na Revista Espírita, sobre a peça de Macbeth. Só que, olha o que ele vai dizer, que os reclamos
provocaram o exame e contribuíram para aumentar o número de adeptos. E é aquilo que Kardec sempre nos fala, sempre. Ele vai dizer sempre. Às vezes as pessoas descem a lenha e isso serve como um impulso para o Espiritismo ganhar mais adeptos. Então, para a gente quase já está encerrando, mas eu queria fazer uma interação com vocês. Ele fala no trecho, deixa eu colocar aqui para ver. Aqui. Só a malevolência de uma arrematada má fé, né, puderam confundir, assim como na peça de Macbeth, né, feitiçaria, magia e outras coisas, né, coisas místicas, palavras, fórmulas, números e tudo mais, né? Aí eu quero perguntar para vocês. Nos dias de hoje, temos ainda essa associação? Confundir o espiritismo com a magia e feitiçaria? Na sua opinião, o que você acha? A Carmen diz que, infelizmente, sim, ainda vejo pessoas fazendo isso. Alguém mais poderia dar a sua contribuição? O Marcos Augusto, aqueles que não conhecem a ciência e espírito, acredito que sim. A Carminda, não. O Deja, muito. Perfeito. O Fábio, bastante. Eu socorro sim, por falta de conhecimento da doutrina. Perfeito. A Rosana Ramin, sim. O Deja, talvez mais por má fé. Vou tocar no aspecto, viu, Deja? Muito obrigado. Sim, fazem muita confusão. O Marcos Ávila ainda não. Ainda muito, perdão. Legal. Obrigado todos mesmo pela participação. Eu quero narrar uma experiência própria para a gente poder elencar como existe e muito nos dias de hoje essa associação. Vocês não têm noção do quanto ainda, mas muito. Eu vou dar um exemplo do qual eu passei e achei assim, fiquei de queixo caído, mas tudo bem. Só que eu observo o seguinte, não é só por falta de conhecimento, como muitos aí colocaram. Mas eu concordo plenamente com o Dejair que muitos, além da falta de conhecimento, ou até têm conhecimento, mas usam de má fé. Usam para poder prejudicar. Usam para poder impor. Usam para poder, de uma maneira, como que eu posso dizer? Por sacanagem mesmo. A palavra é essa. São sacana. Eles até têm um certo conhecimento mínimo, mas por sacanagem eles querem a maldade, eles querem fazer o mal. Vou dar um exemplo. Uma menina que ela vem de família evangélica e a gente, uma certa época, se relacionou e
E todo o mês, na mesma data quando nós começamos o namoro, a gente trocava alguma coisa simples, para poder não passar em branco a data. E uma vez eu comprei um botão de rosa e dei para ela no dia. Fui buscar ela na faculdade, voltando, dei, aí trocamos um presentinho e boa. Você acredita que no próximo ela me falou que não era para dar, porque a família que era crente, né, protestante, sei lá que diabo que era, que denominação que é, simplesmente jogou fora, tinha uma roda de gente orando, porque era coisa do demônio, tinha mal feito na rosa. Então olha só onde chega o ser humano. Por falta de conhecimento? Muitas vezes sim, mas muitas vezes é por pura maldade, a fim de querer prejudicar. Então, hoje, infelizmente, a gente vê muito isso, a gente vê muita segregação religiosa, a gente vê muito preconceito religioso, não só com o espiritismo, com todas. Tá? A gente vê muito isso no dia a dia e, lamentavelmente, muitos são por maldade. Acredite, não é só por falta de conhecimento, ok? Tudo tranquilo? Eles tentam nos confundir. É isso mesmo, Iane, é verdade, concordo plenamente, tá? Sim, é fato, é verdade mesmo. Que é isso, Fabião. Feito? E eu quero pedir um favor para você. Você que chegou atrasado ou que você ainda não pôde fazer, faz um favor para nós. Dá uma curtidinha aí, dá uma compartilhada. É importante para a gente continuar dando sequência sobre isso. Entendeu? Feito? Não vai esquecer não, tá? E chegamos ao nosso fim. Chegamos ao nosso fim. Quero agradecer de coração a todos vocês, de coração mesmo, pela participação, por vocês deixarem de ter o seu dia reservado um tempinho para poder estar aqui conosco, nos relacionando, refletindo, juntos estudando. Muito legal. Só que o Fábio me entregou aí, cara. Mal sabe que eu tinha pegado na encruzilhada a flor. O Fabião foi me entregar, mas tudo bem. Mas eu fico muito feliz de estar com vocês mais uma vez, tá? Que Deus possa abençoar muito, muito mesmo vocês. Lembrando que segunda-feira nós vamos ter o Paulo Henrique de Figueiredo aqui conosco, num pinga-fogo de pergunta e resposta, só que lá na página Lei de Paulo, Espiritismo Kardec. Então, se você tem alguma pergunta, formule ela bem formuladinha, tá? Pode mandar para mim ou pode mandar na hora, mas se você mandar para mim, a gente vai pondo na prioridade delas, tá? Na quarta, então lembrando, segunda-feira 21h05, Paulo Henrique de Figueiredo, no nosso pinga-fogo pergunta e resposta, tá? Na quarta, também 21h05, nós vamos ter uma especialista em família, uma psicóloga, especialista em terapia de famílias. Ela vai falar sobre a família em tempos de quarentena. E na sexta-feira nós vamos falar sobre reforma íntima ou transformação moral. Então eu conto com vocês, tá? Muito obrigado. E eu quero fazer uma prece de encerramento, de agradecimento por vocês estar todos aqui comigo hoje, nessa tarde. Senhor Deus Pai, agradecemos de coração a oportunidade que nos deste de estar aqui hoje, reunidos, para estudar mais um pouco, para entender um pouco mais essa doutrina consoladora, esclarecedora, essa doutrina que nos leva a progredir, essa ciência da alma. Obrigado aos bons espíritos que nos ajudaram durante todo o encontro e que
nós possamos levar por toda a nossa semana essa atmosfera fluídica salutar, benéfica, por todos os nossos dias. Que onde quer que você esteja, você possa ser envolvido, tanto aqueles que participaram conosco, quanto aqueles que irão posteriormente. Ok? Muito grato a todos, viu? Gratidão a todos, muito grato. Quero partilhar aqui minha gratidão com vocês. Feito, meus amores.